Comprei uma moto com o dinheiro da minha aposentadoria e virei a vovó do Grau. Me chamo Elaine do Grau, e aqui é só randandandandam papapá. Depois da morte do meu marido, eu estava muito triste e não tinha vontade de fazer nada. Só que um dia eu fui num baile de favela e vi uns novinhos dando um grau de moto. Eu fiquei encantada. Até pedi para um deles dar um grau comigo na garupa. Fiquei muito emocionada. Então juntei alguns meses da minha aposentadoria e comprei uma moto também. E pedi para um desses novinhos me ensinar. Agora a vovó tá ao toque de motoca, é só grau de qualidade. Esses dias passei na frente do meu antigo asilo barulhando tudo. Quase matei a véia arada do coração. Tenho certeza que pelo menos uma das véias infartou, foi só bololô. Até chamaram a polícia pra mim. Mas sabe como é, né? A vovó não tem medo dos gambé. Aqui a vovó é especialista em fuga. Tô pensando em comprar uma moto mais barulhenta ainda pra dar uma tumultuada no bailão. Tô pensando em uma Hornet. Já pensou a vovó de Hornet? Aí que os gambé não pega mesmo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, fiz a lasanha e levei até ela. Quando eu entreguei a lasanha na mão dela, ela já começou a contar tudo. E ali ela me contou que toda manhã, quando eu saía para trabalhar, o meu marido também saía e buscava uma mulher para poder ficar com ele em casa. E realmente o meu marido, ele saía para trabalhar na parte da tarde, depois das 13 horas da tarde. E não bastando isso, ela disse que ainda observou que essa moça estava com uma barriguinha e parecia uma barriguinha de grávida. Eu perguntei se ela tinha certeza do que ela estava me falando, porque era uma informação muito séria, e ela disse que sim, total certeza, tanto que ela até me descreveu quem era a moça. Só que eu não conhecia ninguém com essa descrição que ela tinha me passado. Ok, voltei para minha casa e assim que eu pisei os pés na minha casa, eu desabei. Eu comecei a chorar, chorar. Nisso eu fui liguei para minha amiga e contei para ela qual era a informação, qual era esse segredo. E ela falou assim: "Olha, se eu fosse você, eu não mandava nada para ele. Espera ele chegar e conversa com ele pessoalmente, porque olhando no olho dele, você vai conseguir ver se ele tá falando a verdade, se ele tá mentindo". Foi muito difícil, só que eu consegui esperar. E assim que ele chegou, ele já viu meu rosto todo inchado de tanto chorar e perguntou pra mim o que tinha acontecido. E ali eu contei tudo pra ele. Não contei como eu descobri, mas eu falei que eu já estava sabendo que toda manhã ele trazia uma pessoa aqui pra casa e também sabia que essa pessoa estava grávida. E na hora, pela reação que ele teve, eu já vi que era verdade. Ele ficou tão vermelho, mas tão vermelho, que até ele viu que não ia adiantar mentir e acabou confessando tudo. Resumindo, era tudo verdade. A menina estava grávida mesmo dele, menina porque tinha 17 anos. Ele foi embora pra morar com ela. E depois que a criança nasceu, ele pagou silicone e tudo mais. E meses depois, o que aconteceu? Ela meteu o pé na bunda dele, separou dele, foi embora e ainda deixou a criança pra ele criar sozinho. Tanto que Quem vai querer a minha periquita, a minha periquita, minha periquita, minha periquita, a minha periquita, minha periquita. Uma águia passou pelo meu quintal, um grito muito forte querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita, que há muito tempo eu tô doida pra dar. Uma águia passou pelo meu quintal, um grito muito forte querendo namorar. Acho que tá querendo a minha periquita, que há muito tempo eu tô doida pra dar. Passou 2 semanas e essa águia sumiu. Eu não ouvi o grito dela por aqui. E agora o que é que eu faço pra dar minha periquita?
Eu e meu irmão, nós éramos muito unidos, né? A gente só tinha 1 ano de diferença. Então a gente fez tudo junto. A gente cresceu junto, a nossa infância foi junto. A gente dormia junto, apesar que na nossa casa tinha quarto pra cada um ter o seu quarto. Mas a gente realmente gostava de ficar o tempo todo junto. O tempo foi passando, a gente quase não brigava. Nós fomos crescendo. Eu me tornei uma mulher e ele se tornou um homem. Quando estávamos ali na nossa fase de 15 anos, eu e o meu irmão com 16, o meu irmão começou a pegar uma mania de que ele não meio que tinha noção da privacidade. Quando nós tínhamos 13 anos, a gente decidiu separar o quarto, né? Eu fui pro meu quarto, ele foi pro quarto dele, nosso quarto sempre foi juntos, mas aí com 13 anos eu já tava querendo minha intimidade, né? Ficar com as minhas amigas e tudo mais. Ele também levava os amigos dele lá pra casa. Não dava muito certo, a gente separou o quarto. Só que ele não tinha muita noção da intimidade. Ele entrava no banheiro quando eu tava tomando banho, ele entrava quando eu tava trocando de roupa. E eu via que ele gostava muito de me ver sem roupa. E todas as vezes que ele me via sem roupa, ele ficava reparando demais. E começou a chegar um ponto de que eu comecei a falar: o que foi? O que você tá olhando? Só que ele era o meu irmão, ele era a pessoa que eu mais tinha intimidade. E ele sempre desconversava e falava que nada. Até que eu comecei a namorar, e aí o meu namorado começou a implicar com o meu irmão, falando que não era normal ele entrar no quarto quando eu tava trocando de roupa, que ele me via sempre sem roupa, que ele, toda vez que me escutava indo tomar banho, ele ia atrás, e que isso não era normal, que ele não gostava disso. E começou a me perguntar se eu e ele tínhamos alguma coisa. E eu achei aquilo um absurdo, falei que não, que eu e meu irmão nunca íamos ter algo, né? Eu acabei terminando o meu relacionamento. O meu irmão, ele começou a namorar também, ele namorou mais ou menos umas 3 meninas, e todas elas também estranhavam esse fato dele sempre gostar de me ver sem roupa. Só que todas as vezes que eu conversava com ele, ele falava que não, que era a impressão deles e que ele era assim comigo porque nós éramos grudados. E eu fui deixando pra lá porque eu fui acreditando no meu irmão. Quando nós fizemos 18 anos, né? Ele fez 18, eu fiz 17. Um belo dia eu cheguei na escola, ele já estava em casa e ele estava sentado na minha cama chorando muito. Eu já cheguei, me assustei, perguntei o que ele estava fazendo ali e ele falou que a gente precisava conversar. Nisso, gente, o que ele me contou me deixou assim chocado. Curte comentar a parte 2 pra poder ajudar a blogueira. O mês passado, meu noivo chegou aqui em casa perguntando se eu podia emprestar o cartão pra minha sogra fazer umas compras, né? Porque ela tava com vergonha de falar comigo. Eu dei pra ele e perguntei quanto que ela ia precisar. Ele falou que era R$ 600. Aí eu liberei, né? Dei o cartão e a senha e ele saiu. Com 2 dias, ele me entregou o cartão de volta. Quando a fatura chegou em casa, eu fui olhar e ele tinha passado numa clínica. Aí ele disse que foram uns exames que a mãe dele tava precisando fazer e tal. Eu falei, tá certo. Quando foi a semana de pagar meu cartão, eu mandei uma mensagem pra ele. Falei, olha, amor, a fatura do cartão chegou. Aí ele falou, ah, tá bom, eu vi. Aí eu digo, sim, mas a data de pagar é amanhã. Aí ele, tá bom, vou falar com minha mãe. E aí passaram 3 dias e nada desse dinheiro vir, nada dele falar nada. Aí eu fui na casa da minha sogra e falei com ela. Falei, sogra, eu vim pegar o dinheiro da fatura do cartão, né, que já tá vencida. Eu vim porque eu acho que o teu filho, ele tá com vergonha de te cobrar. Aí eu não tenho pra colocar. Ela olhou pra mim e falou, como assim, Lívia? Eu não tô entendendo. Aí eu vou ligar pro meu filho e vou colocar no Viva Voz. Ela ligou pra ele, né? Falou, meu filho, explica bem aqui uma coisa. Que compra foi essa que você fez no cartão da sua namorada e ela tá me cobrando? Ele falou, aluguei um foguete da NASA e fui para outro planeta com meu namorado para ele não viver no mesmo planeta que outras mulheres. Meu nome é Carol e vim para o planeta Marte com meu namorado. Eu não sou uma mulher muito ciumenta, talvez só um pouquinho, mas eu apenas cuido do que é meu. Mas eu nunca gostei da ideia do meu namorado viver no mesmo planeta que outras mulheres. Então fiquei procurando uma maneira de tirar ele desse planeta. Tentei até falar com o Elon Musk e pedir para ele mandar a gente para outro planeta, mas descobri que existe uma forma de alugar um foguete da NASA e decidi levar ele para Marte. Ele não queria ir, mas quem disse que homem tem que decidir alguma coisa? Joguei ele dentro do foguete à força. Ainda dei um socão nele para ele ficar ligado e não me desobedecer. A viagem demorou bastante tempo, mas pelo menos valeu a pena.